Eu me chamo Fabrício Oliveira e hoje faço parte da Ordem Demolei, atuando como mestre conselheiro do capítulo União Paranaense número 313. Um capítulo dentro da Ordem Demolei é um grupo de jovens que se reúnem espalhados por todo o Brasil em diversas cidades, com o objetivo de desenvolver esses meninos para que eles atuem em sociedade, melhorem como pessoa. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje, contando um pouco da história de como a gente surgiu, como a maçonaria nos patrocina e como a gente atua em sociedade para desenvolver esses meninos para que a gente consiga chegar no nosso objetivo final. Entre comigo aqui no templo e eu vou apresentar um pouco mais sobre a Ordem Demolei. A Ordem Demolei é uma das instituições que mais forma jovens preparados para o mercado de trabalho no mundo. Hoje, a nossa ordem tem mais de 4 milhões de membros espalhados por todo o mundo, sendo 200 mil apenas no Brasil. Mas para a gente entender melhor como ela tomou essas dimensões, precisamos voltar para o ano de 1919, em Kansas City, Missouri, nos Estados Unidos. E é importante ressaltar um maçom que foi fundamental para a fundação de nossa ordem, o Frank Sherman Land. É importante lembrar que naquela época foi um período pós-Primeira Guerra. Então, os meninos que viviam naquele período perderam seus pais durante a guerra, seus irmãos mais velhos, e ficaram sozinhos em suas casas, ajudando suas mães a sustentarem o lar ali. Um desses meninos se chamava Louis Gordon Lauer, que era filho de Elmer Lauer, um maçom da mesma loja de Frank Sherman Land. Lojas são os grupos que a maçonaria se reúne espalhados pelo país inteiro. Esse menino ele tinha apenas 17 anos e já trabalhava ajudando a sustentar sua casa junto de sua mãe. Frank Sherman Land viu essa situação e resolveu ajudar e orientar eles. Então, Frank Sherman Land conversa com esse menino, traz ele para a loja e achou justo convidar outros amigos de Louis Gordon Lauer. E assim ele junta outros 8 meninos dentro da loja para poderem conversar. Esse grupo começou a se expandir e criar forma. Conforme foi passando o tempo, eles acharam justo achar um nome para esse grupo. E como eles se reuniam dentro de uma loja maçônica, nada mais justo do que pegar algo que era importante para a maçonaria naquela época. Então eles escolheram o nome de Jacques Demolay, que foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Ele ensinava diversas lições dentro da maçonaria, principalmente de lealdade e tolerância por conta de sua história de vida. E os meninos acharam justo pegar esse nome para atribuir ao seu grupo. Portanto, no dia 24 de março de 1919, fica datada como a data de fundação da Ordem Demolay. E chegou aqui no Brasil através de um tio chamado Alberto Mansur, que leu em uma revista sobre a ordem nos Estados Unidos e resolveu entrar em contato para tentar trazer isso para o Brasil, porque ele sabia que os meninos daqui iam gostar e ele também já tinha filhos com a idade para poder participar. Sendo assim, em 1980, a Ordem Demolay chega no Brasil, no Rio de Janeiro, com o primeiro capítulo se chamando Capítulo Rio de Janeiro. A ordem nunca foi para substituir uma figura paterna. Porém, lá nos Estados Unidos, isso acabou acontecendo e os meninos passaram a chamar os maçons de Dad, que é pai em inglês. Aqui no Brasil já foi um pouco diferente, por conta da nossa cultura e tudo mais. Então, no Brasil, a gente chama os maçons de tios maçons. Hoje, a Ordem Demolay no Brasil é a maior do mundo e a gente é referência no quesito organização e padronização de nossos rituais. A gente já fundou mais de 1000 capítulos. E agora eu vou falar para vocês um pouco de como nós preparamos os nossos jovens para o mercado de trabalho e para que eles tenham um futuro de sucesso ao longo de suas vidas. Bom, a gente começa dentro dos capítulos com uma idade de 12 a 21 anos e a gente precisa considerar isso dentro das nossas atividades. Portanto, os nossos cargos eles são todos graduais e todos os nossos ensinamentos também. Os nossos rituais são preparados para que um jovem de 12 até 21 anos possa aproveitar e aplicar aquilo dentro de suas vidas. Nós possuímos uma hierarquia dentro dos capítulos, onde os meninos podem participar de regimentos internos, legislação, aprender um pouco mais sobre eleição, se candidatar para cargos, trabalhar a sua oratória, desenvolver diversas outras coisas para que eles se desenvolvam e se preparem para seus colégios, faculdades e até mesmo trabalho no futuro. Dentro dos capítulos, nós desenvolvemos ações sociais, filantropias de Páscoa, enfim, qualquer outro dia comemorativo, nós estamos participando com os nossos membros, incentivando eles a trabalhar a caridade de modo geral. O nosso ritual é baseado em 7 virtudes cardeais, sendo elas o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo.
A primeira virtude que nós falamos muito dentro da Ordem Demolei é o amor filial. É aquele amor que a gente tem pelos nossos pais sem ter um motivo necessário, apenas por eles existirem. O amor filial é muito importante e o respeito com os nossos pais e as mulheres, de modo geral, é fundamental para os nossos meninos. A reverência pelas coisas sagradas vai trabalhar um pouco sobre o respeito a outras religiões, a culturas diferentes e templos religiosos de modo geral. A gente aceita pessoas de qualquer religião dentro dos nossos capítulos, e isso é muito importante, e tanto que temos uma virtude só para falar sobre esse assunto. Além disso, nós temos a cortesia. Todos os Demolei são corteses de modo geral e o objetivo é que eles sejam educados, ajudem outras pessoas, enfim. A cortesia é fundamental nas fileiras de nossos capítulos. Dando sequência, temos o companheirismo. O companheirismo entre nós mesmos e com as outras pessoas além disso. O companheirismo é fundamental para que os meninos aprendam a trabalhar em equipe, sejam amigos uns dos outros e cresçam como pessoas. A fidelidade é um dos preceitos mais importantes e traz um pouco a ideia de Jacques Demolay, que é ser fiel aos nossos princípios e não sacrificá-los por pura modéstia. A pureza vai falar não necessariamente sobre os nossos meninos não poderem sair com outros amigos para balada, por exemplo, mas enfim, saber lidar disso da melhor maneira possível nos dias atuais. Claro que quando isso foi escrito, em 1919, as coisas eram um pouco diferentes, mas a gente se modernizou e a gente entende que a pureza hoje é trabalhada de uma maneira melhor. Já o patriotismo, a gente fala muito sobre a bandeira de nossa pátria, os nossos heróis nacionais de modo geral, enfim, o patriotismo está junto com a fidelidade, entendendo a importância do nosso país e como a gente pode ajudar ele, sendo em tempos de paz ou tempos de guerra. Uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa ordem e que diferencia a gente de outros grupos é termos um ritual próprio. Esse ritual ele vai ter cada palavra, cada frase pensada para que os meninos apliquem em suas vidas como um dicionário. A gente pode fazer um paralelo dessas frases a cada vivência que a gente tem dentro do nosso cotidiano e aplicar os ensinamentos do nosso ritual dentro da nossa vida. O ritual é fundamental e uma das coisas mais importantes da Ordem Demolay. Definitivamente, se não fosse ele, a Ordem Demolay não seria o que é hoje e não chamaria tanta atenção dos nossos meninos. Se vocês visitarem um dia um capítulo da Ordem Demolay em suas cerimônias públicas, aquelas que não são fechadas, vocês verão que eles usam velas, capas, mas não se assuste, tudo aquilo tem um significado e nada está ligado ao mal. E sim, o desenvolvimento desses meninos para que eles evoluam como pessoa e utilizem todos esses ensinamentos em sua vida. A todo momento, nós temos responsabilidades dentro do nosso capítulo, que são destinados pelo nosso mestre conselheiro ou então pelo nosso conselho consultivo, que é um grupo de maçons que está ali sempre com a gente. Até hoje, nós nos reunimos em templos maçônicos como esse, e é fundamental a participação da maçonaria nas nossas reuniões. Como a Ordem Demolay foi fundada pela maçonaria, a gente obrigatoriamente precisa ter um tio maçom conosco para poder abrir uma reunião. Ter pessoas mais velhas que já passaram por aquilo que a gente deseja passar, de diferentes áreas, vai ajudar sim a gente se desenvolver cada vez mais, trocando experiências com esses tios. Dentro do capítulo, nós vamos ter meninos de 12 a 21 anos, como eu já comentei. Portanto, a Ordem Demolay hoje já se expandiu tanto que a gente possui uma ordem paralela à Ordem Demolay, que é a Ordem da Cavalaria. Hoje a gente vai trabalhar somente preceitos filosóficos, que a partir dos meninos de 16 anos podem ingressar. Lá dentro, a filosofia é muito importante. E a gente vai trabalhar diversos ensinamentos para que eles também possam aplicar ao longo da sua vida. Dentro dos capítulos, nós somos colocados em diferentes funções. Com isso, a gente consegue aprender diversas áreas, desde a tesouraria, aprendendo a lidar com o dinheiro do capítulo e o caixa, fazer arrecadações de fundos para desenvolver filantropias, para desenvolver eventos, como que a gente vai vender comida dentro desses eventos, enfim, toda a organização disso. A gente possui uma secretaria onde os meninos que fazem parte vão organizar os nossos documentos, vão aprender a redigir documentos, ofícios, atas, enfim. Eles vão aprender a escrever e armazenar isso da melhor forma possível. Nós também temos a hospitalaria, é onde nós vamos arrecadar fundos para desenvolver uma ação social, por exemplo, onde vamos desenvolver projetos grandes para isso. Inclusive, o capítulo União Paranaense agora está desenvolvendo um projeto de filantropia junto com o Grande Oriente do Brasil para arrecadar roupas e espalhar para pessoas que estão em necessidade durante esse inverno. Dentro dos capítulos, nós possuímos uma hierarquia própria, de cargos mais simples a cargos mais altos. Cada cargo tem sua função e os meninos tendem a passar por todos eles e sempre voltar para o cargo inicial. E isso é um grande ensinamento, porque a gente sabe que na nossa vida adulta nós nem sempre vamos estar nos cargos mais altos. E isso vai trabalhar muito o mental dos nossos meninos. Uma coisa muito bacana que acontece dentro da Ordem Demolay é que a cada 6 meses as nossas gestões trocam.
e a gente pode estar ocupando um cargo muito alto e daqui 6 meses a gente já vai estar num cargo mais baixo. Dentro da Ordem Demolei eu já passei por alguns cargos. Eu já fui mestre conselheiro do capítulo Curitiba número 162, 2 vezes, fui ilustre comendador cavaleiro do Priorado Luz da Juventude número 28, também agora ocupo o cargo de mestre conselheiro no capítulo União Paranaense número 313. Eu já passei por diversos cargos e sei exatamente o que é passar por isso. Às vezes você está aqui dentro do templo e às vezes você está lá fora tendo que fazer alguma atividade. O mestre conselheiro ele é o responsável por conduzir as atividades, conduzir as reuniões, desenvolver projetos, enfim, incentivar outros meninos, trazer novos meninos para a ordem. O mestre conselheiro é aquele que vai comandar como o capítulo vai fluir ao longo dos períodos de 6 meses ali. O mestre conselheiro, porém, ele não toma decisões sozinhos. Ele possui a maçonaria ao seu lado. E a gente tem um representante muito importante, que é o presidente do Conselho Consultivo, que precisa ser necessariamente um mestre maçom. Ele vai estar ali ao lado do menino, ajudando ele a tomar as decisões importantes. Além disso, o mestre conselheiro ele possui uma diretoria. Os cargos que compõem a diretoria, em geral, é o mestre conselheiro, o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro, que vão estar sempre auxiliando o mestre conselheiro na tomada de decisão e ajudando a coordenar os outros meninos dentro de um capítulo. A Ordem Demolei, como vocês perceberam, ela começou em 1919 e conforme a tecnologia foi surgindo, a gente foi se adaptando. Por volta dos anos 2000, era muito comum os nossos meninos fazerem ligações um para o outro para conseguir chamar os meninos para a reunião. Com o tempo isso evoluiu e eles usaram listas de e-mail. E evoluiu ainda mais, fomos até para o Facebook. E uma coisa interessante que aconteceu nas listas de e-mail foi trazer novos rituais para o Brasil lá dos Estados Unidos. A tecnologia ela foi muito importante para modernizar a ordem hoje e ser como ela é atualmente. Durante o período da pandemia, a gente teve que se adaptar bastante, porque a gente não fazia reuniões de modo online dentro do digital de modo geral. E muitos capítulos passaram por diversas dificuldades, porque a gente não tem um ritual digital. O nosso ritual é totalmente físico. A gente acontece dentro do templo de modo geral. E quando a gente foi forçado a utilizar a tecnologia para conseguir manter os nossos capítulos ativos, a gente teve que se adaptar muito. Foi um período de bastante dificuldade, sim, principalmente para trazer novos membros para a nossa ordem, considerando que a gente não podia fazer iniciações ou qualquer coisa do tipo. Então os meninos eles começaram a se reunir e trouxe alguns benefícios à questão da reunião digital. A gente começou a se reunir em grupos do WhatsApp, conversar mais com nossos irmãos da mesma cidade, isso se expandiu para o estado, para o Brasil inteiro. Durante a pandemia a gente teve a oportunidade de visitar diversos capítulos através do online. Então a gente conseguiu aqui de Curitiba ver uma reunião de Pernambuco, por exemplo. Eu tive o prazer de fazer campanha durante esse período. Então eu estava me candidatando para um cargo estadual e eu visitei diversos capítulos de modo online para conversar com os meninos. Tive até a oportunidade de dar algumas palestras sobre liderança dentro de alguns capítulos e ajudar eles nas atividades de modo online. Todos os capítulos conseguiram se adaptar, uns pouco mais lento, outros pouco mais rápido, enfim. E o período foi bem bacana para desenvolver diversas atividades que a gente não desenvolvia anteriormente, como debates online com premiações, jogos online também com premiações, campeonatos, enfim. Diversas coisas que os meninos aprenderam a se adaptar e se desenvolver melhor através do digital. E hoje em dia a gente ainda utiliza algumas dessas ferramentas para fazer algumas atividades. No período pós-pandemia, a gente voltou a se reunir de modo presencial. Depois desse período pandêmico, a gente continua com algumas práticas digitais. A gente possui um sistema integrado para fazer os nossos envios de arquivos, utilizar para padronização de protocolos dentro da ordem, ler regimentos internos, armazenar os nossos documentos mais importantes. Tudo isso foi se desenvolvendo cada vez mais dentro do digital. A gente aprendeu muito no período da pandemia, conseguiu se manter firme e forte, tirando o fato da ritualística não poder ser aplicada, mas com certeza estudos e trabalhos foram desenvolvidos pelos nossos meninos. Hoje em dia a gente ainda usa alguns materiais que a gente utilizou no online para incentivar os nossos irmãos mais novos, os recém-iniciados em nossa ordem, a continuarem estudando, como planos pedagógicos que a gente desenvolveu no modo online, para eles estudarem em casa e chegarem na hora de aplicar o ritual, já saberem tudo, enfim, aplicar nas suas vidas também. Ser membro da Ordem Demolei vai muito além de fazer parte de um grupo de pessoas que se reúne sem um grande propósito. Muito pelo contrário, os nossos meninos fazem parte de uma família, onde a gente aprende a desenvolver cidadania ativa, princípios e diversos outros ensinamentos para que a gente possa aplicar na nossa vida e se desenvolver melhor como pessoas para ter mais sucesso no mercado de trabalho de modo geral, em qualquer área da nossa vida. Mas que liderança é muito além do que você coordenar um pequeno grupo de pessoas para atingir um propósito, mas sim você saber liderar independente da posição que você esteja, seja pelo exemplo, ocupando um cargo mais simples, independente da função que você atue, você consiga engajar as outras pessoas para que tomem atitudes como as suas.
Esse é o grande exemplo de liderança dentro da Ordem Demolei. Todos esses princípios que nós aprendemos lá dentro fazem com que os nossos jovens fiquem mais capacitados para o mercado de trabalho e sejam ótimos concorrentes. Uma coisa muito legal que acontece dentro da Ordem Demolei é esse grande contato que a gente consegue ter, não só dentro do nosso estado, mas no Brasil inteiro. A gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas e, por conta disso, as oportunidades dentro do mercado de trabalho se expandem. Essa nossa rede de contatos cada vez mais aumenta por conta das redes sociais. A gente tem contatos com diversos irmãos de diversas localidades do Brasil. As habilidades envolvidas dentro do capítulo são fundamentais para que os nossos meninos apliquem os conhecimentos da ordem no seu dia a dia. Como os meninos já têm diversas experiências dentro de um capítulo, eles acabam tendo mais autoconfiança para tomar atitudes e resolver problemas, que são características importantes e muito desejadas dentro do mercado de trabalho. Por conta deles mesmos desenvolverem esses trabalhos, eles têm grandes responsabilidades, principalmente com questão de dinheiro, com conseguir as arrecadações, entrar em contato com lojas, conversar com os tios, conversar com empresas, enfim, pessoas para ajudarem a desenvolver esses projetos. Então, eles acabam tendo grandes responsabilidades que precisam ser trabalhadas para que eles consigam chegar no objetivo final, que é desenvolver a ação social, o evento, a cerimônia pública, a apresentação de Dia das Mães, enfim, não importa. Eles precisam ter essa responsabilidade e essa é outra característica muito desejável dentro do mercado de trabalho que os nossos meninos dentro dos capítulos desenvolvem desde muito cedo. Após os meninos passarem por dentro da Ordem Demolei, terem todas essas experiências e conhecerem diversas pessoas, a gente espera que eles estejam preparados para atuar dentro do mercado de trabalho da melhor forma possível. Os ensinamentos que eles tiveram, os princípios e tudo que eles aprenderam têm um significado muito importante e eles vão saber aplicar dentro do mercado de trabalho com toda certeza. Se você deseja saber mais como um capítulo da Ordem Demolei funciona, nós possuímos redes sociais, tanto a nível nacional, estadual e dos nossos capítulos. Se você pesquisar capítulo União Paranaense, com certeza você vai encontrar o nosso Facebook, Instagram. Se você pesquisar o Grande Conselho do Estado do Paraná, você vai ver diversos trabalhos que nós desenvolvemos lá. E também, se você procurar pelo Supremo Conselho Demolei Brasil, você vai ver diversas campanhas que o nosso Supremo Conselho desenvolve e incentiva os nossos meninos a participarem para que eles aprendam cada vez mais dentro da Ordem Demolei como aplicar os ensinamentos que eles estão aprendendo. Dentro das nossas redes sociais, vocês vão ter a oportunidade de ver todas as nossas ações, fotos do que acontece, divulgações de eventos e apesar de as nossas cerimônias e reuniões ordinárias serem fechadas, nós temos muitas coisas públicas que vocês podem participar. Diversas cerimônias onde você pode levar um menino para conhecer e caso ele tenha interesse, ele pode ingressar dentro da ordem conosco. E a importância do digital para nós hoje se tornou fundamental. Como eu disse anteriormente, todos os nossos sistemas estão dentro disso, as divulgações dos nossos eventos são feitas pelo digital, através de grupos do WhatsApp, através dos nossos Instagrams, Facebooks, enfim, as nossas redes sociais oficiais, tudo está lá dentro e é extremamente importante para os nossos meninos, tornou muito mais fácil e hoje, com certeza, se você quer saber uma informação sobre a Ordem Demolei, é muito fácil você achar. E eu convido que você pesquise mais sobre a Ordem Demolei. Eu te garanto que você vai encontrar diversos capítulos na sua cidade, no seu estado, que vai estar passando informações, assim como o nosso Supremo Conselho e todas as entidades que estão em torno de nós. A maçonaria, de modo geral, também fala sobre a Ordem Demolei, divulga sobre a Ordem Demolei. O meio digital se tornou uma ferramenta muito importante, principalmente para divulgar os nossos trabalhos e mostrar para a sociedade, quebrando preconceitos de modo geral, que a Ordem Demolei faz o bem e está aqui para preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho.